Bem-vindos de volta, pessoal, ao Neutrality Studies, e na verdade, a uma colaboração com o Benjamin Schoendorf, do podcast Resistance is Fertile. Hoje a gente tem um convidado muito especial, uma das mentes por trás dos incríveis filmes iranianos de Lego. A gente costuma chamá-lo de Sr. Explosive Media. E também está com a gente o Navid, que vai ficar de prontidão para ajudar com algumas traduções se for preciso. Mas voltando ao nosso convidado principal, Sr. Explosive Media, seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. A gente está muito feliz de participar do seu podcast. Muito obrigado por topar participar disso. Você tem feito esses clipes incríveis com o Lego, esses filmes, já faz, eu diria, uns 2 meses. E a gente gostaria muito de entender um pouco mais sobre a sua motivação. Então você pode contar pra gente, antes de tudo, por que decidiu se comunicar com o Ocidente por meio de filmes de Lego? That's a good question. Lego has a playful. Boa pergunta. O Lego tem uma linguagem visual divertida, com um ar infantil. Então, quando as pessoas veem algo tão sério quanto a guerra num formato fofo e nostálgico, isso cria uma contradição emocional estranha, sabe? Essa contradição faz com que elas baixem a guarda. E na mídia de hoje, os primeiros segundos são tudo, né? O Lego faz as pessoas pararem de rolar a tela, em vez de rejeitarem o vídeo de cara. Outra vantagem é que o Lego permite recriar pessoas reais, de um jeito estilizado e simpático, sem precisar buscar o hiperrealismo. Quando a imagem é hiperrealista, o público logo começa a procurar defeitos. Mas com o Lego, a reação é tipo, uau, parece mesmo o Lego do Trump, entende? E além de tudo isso, o Lego traz uma nostalgia de infância para grande parte do público ocidental. Passa uma sensação de familiaridade, de segurança, de algo emocionalmente acessível. Às vezes, o Mark traz-me cheiro a verdade que as pessoas estranham se viesse de Peter ou Fresno. People would reject from a politician or a journalist. Excellent. May I ask how your Excelente. Posso perguntar como o seu grupo se formou? Vocês se reuniram de propósito para produzir esses vídeos de Lego? Ou já se conheciam antes e decidiram juntar forças para enfrentar o Império Estados Unidos-Israel no campo da narrativa? Israel Empire on the narrative battlefield? We were friends long before any of this started. A gente já era amigo muito antes de tudo isso começar. Por uns 5 anos, trabalhamos juntos em projetos de mídia voltados para questões internas do Irã. Mas, sem perceber, esses anos acabaram nos preparando para este momento. Quando o conflito começou, a gente já tinha condições de montar uma frente de mídia do nosso próprio país, uma frente de resistência legal. No início, nosso público era totalmente iraniano. Mas depois da reação internacional ao nosso primeiro vídeo, percebemos que o campo de batalha era muito maior do que imaginávamos. De certa forma, a gente se vê como guerrilheiros de uma guerra de mídia assimétrica. Equipes pequenas, poucos recursos, mas com a capacidade de agir rápido e alcançar milhões de pessoas. Uau! Essa é uma forma bem interessante de colocar a questão. Isso também quer dizer que no começo, você pensava que seus vídeos eram voltados só para o público interno, para os iranianos. E que só depois você pensou, ok, a gente também pode falar com os americanos, pode falar com os europeus. Então qual era o objetivo original desses vídeos? E qual é o objetivo agora, enquanto a gente conversa aqui em maio de 2026? I think truly successful media should speak. Eu acho que uma mídia realmente bem-sucedida deve falar por si mesma. Os criadores não deveriam precisar ficar ao lado da própria obra, explicando o que ela significa. O trabalho em si já deveria conter a mensagem. Mas talvez a pergunta mais importante seja: o que essa mídia explosiva quer desses públicos ocidentais? A resposta é simples. A gente quer que as pessoas façam perguntas. Queremos que pensem de forma independente, que olhem de maneira crítica para os seus governos, para os seus políticos e para as ações feitas em nome delas. Perguntem a si mesmos:
É esse o futuro que prometeram para vocês? Essa instabilidade sem fim é o que vocês passaram a vida inteira trabalhando para sustentar? Vocês realmente querem que seus impostos financiem bombas que matam civis e crianças pelo mundo, e não uma escola? Diferente dos sistemas tradicionais de propaganda, a gente não tenta enfiar crenças na cabeça das pessoas por meio de manipulação. A gente mostra realidades e faz perguntas sobre essas realidades. We present realities and we ask questions about those realities. Wow, that's absolutely fascinating. And one thing I've noticed. Uau, isso é realmente fascinante. E uma coisa que eu percebi é que a propaganda dos Estados Unidos e de Israel, e a propaganda ocidental em geral, se baseia muito em códigos de sexualização e de violência extrema. Mas os seus vídeos, você começou a explicar um pouco, são bem mais sutis do que isso. Na verdade, você meio que zomba desses códigos sem reforçá-los. E parece que você busca valores mais elevados: dignidade, autodeterminação, respeito, amor pela comunidade, pela família, pela espiritualidade e até pela humanidade em comum. Você acha que isso tem a ver com o apelo quase universal dos seus vídeos? It's a great question. This was never É uma ótima pergunta. Isso nunca foi uma estratégia planejada. Vem naturalmente da nossa cultura e da nossa identidade. A gente vem de uma tradição em que a moral tem um peso enorme, até em relação aos adversários. Nossos modelos religiosos e culturais ensinaram que a dignidade e a ética precisam sobreviver mesmo nos conflitos, até nas guerras contra inimigos. Existe uma história antiga sobre o profeta do Islã que eu quero contar. Nos primeiros anos da missão dele em Meca, havia um homem que jogava cinzas e lixo nele toda vez que ele passava pela rua. Um dia, esse homem simplesmente desapareceu. One day the man suddenly disappeared. After several days, the prophet asked, "Where is our?" Depois de alguns dias, o profeta perguntou: "Onde está o nosso amigo?" As pessoas disseram que o homem tinha adoecido. Então o profeta foi visitá-lo. O homem começou a chorar de vergonha e acabou se tornando muçulmano, sabe? Essa história diz mais sobre a nossa cultura do que qualquer discurso político poderia dizer. Existe também um provérbio persa que diz: "O que sai de um jarro é o que já estava dentro dele." Então, se o nosso trabalho reflete dignidade, moderação, espiritualidade ou humanidade, não é porque foi planejado numa sala de reuniões. É simplesmente o que nós somos. E como você disse, é simplesmente o que a mídia ocidental e os políticos ocidentais são. It's simply who the Western medias and Western politicians are. Ei, uma pausa bem rápida, porque eu fui banido do YouTube recentemente. E embora eu já tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, pense em se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link vai estar na descrição aqui embaixo. E agora, de volta ao vídeo. Uma das coisas interessantes nos seus vídeos, especialmente aqueles em que você falou diretamente com o público dos Estados Unidos, é que você mostra neles que entende muito bem como funciona a cultura americana e, em boa parte, também a europeia. E mostra também alguns dos problemas da população dos Estados Unidos, porque, como você aponta de forma totalmente correta nos seus vídeos, a maioria das pessoas não quer uma guerra com o Irã. Eles não querem. Não querem isso. E você consegue falar sobre isso, consegue falar sobre os problemas. Como é que você parece ter uma compreensão tão profunda dessa cultura ocidental? E você acha que existe uma forma de também convidar os ocidentais a finalmente aprenderem algo sobre a sua cultura? Porque eu acho que o conhecimento sobre ela ainda é muito limitado. Talvez a gente seja só um trailer, sabe? Um pequeno vislumbre que incentiva as pessoas a olhar além das manchetes e descobrir por conta própria um lado mais profundo e mais humano da cultura iraniana. E o seu conhecimento sobre o Ocidente vem de onde? A gente estuda várias áreas na universidade, mas o povo do Irã é muito bem instruído, especialmente em assuntos políticos. A gente lê notícias, assiste a filmes, ouve músicas americanas, entende? A gente conhece bastante da cultura americana. We
we know a lot about American culture. Yeah. And maybe you already answered this a little bit. Talvez você já tenha respondido um pouco a isso, mas como alguém que estuda guerra psicológica e guerra de narrativas, quando eu assisto aos seus vídeos, parece que você entende muito sobre esses temas. Alguém de vocês chegou a estudar esse assunto de forma mais formal? Ou vocês simplesmente sabem, de forma instintiva, como apresentar contra-narrativas eficazes? How to present effective counter-narratives. Our backgrounds are actually very diverse. Na verdade, nossas formações são bem diversas. Não exatamente em guerra psicológica ou estudos de propaganda, mas os iranianos viveram décadas sob uma pressão enorme da mídia, sanções, guerras de informação e narrativas em disputa. De um jeito curioso, esse ambiente acaba ensinando como a mídia funciona. Talvez o nosso entendimento venha menos dos livros e mais da experiência vivida. From textbooks and more from lived experience. And how do you go E about como você faz o planejamento desses vídeos? Porque tem saído muitos, né? Como você escolhe os temas certos para trabalhar? Porque vários deles fizeram muito sucesso. Qual é o seu processo criativo? We have a bank of idea. 24 hours A gente tem um banco de ideias, 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente escreve ideias, pensa nelas até quando está dormindo. Tudo vai para esse banco de ideias. Quando alguma coisa acontece, a gente escolhe uma delas. E nós somos pessoas criativas. Os iranianos são criativos, então a gente escreve rápido, faz rápido, tudo acontece rápido. Muita gente pergunta, por que vocês são tão rápidos? Eu não sei dizer por quê. Somos iranianos, somos rápidos. Não sei explicar por que somos assim. I can say why we are fast. Another element of your videos also that's very striking is the Outro elemento muito marcante nos seus vídeos é o humor e a ironia. Isso aparece em quase todos os momentos e, ao mesmo tempo, nunca soa maldoso. Eu não sei como você faz isso, mas você consegue ficar do lado bom da ironia, sem cair num sarcasmo pesado. Isso é algo intencional, ou reflete, de alguma forma, o jeito dos iranianos em geral. Is this again a reflection of Iranian humor more generally? Yeah, it's our culture. Being polite is, Isso faz parte da nossa cultura. Ser educado é algo importante pra gente. Mesmo quando a gente quer zoar alguém, tem que ser educado. Faz parte da nossa cultura e do nosso país. Então é assim que a gente faz piada. A gente não tira a educação da brincadeira, entende? You eat politeness in our mockery, you know. That's a very interesting way of putting it. Politeness in mockery. É uma forma muito interessante de colocar isso. Gentileza na zombaria. Então o objetivo é, na verdade, também, pelo menos é assim que eu entendo, o objetivo é expor a duplicidade, esse tipo de atitude maldosa do inimigo, mas sem tentar fazer o inimigo parecer um animal. Quer dizer, você não faz isso. Pelo contrário, nos seus vídeos, você tenta mostrar o povo americano e os outros povos como pessoas de verdade, né? Outros bonecos de Lego com quem dá para se conectar. Então, o que você pensa sobre a importância da empatia nos seus vídeos e em toda essa abordagem de lutar nas batalhas de narrativa? No trabalho com mídia, é importante ter mesmo coração e sentir empatia pelo público. A intenção deles não é ofender ninguém. Eles só querem narrar, mostrar e contar a verdade. Isso é bem diferente, claro, da propaganda que o outro lado está divulgando, que é basicamente para humilhar e mostrar que eles são os mais fortes. E eu fico pensando, qual é o seu público-alvo? Você disse que no começo era o Irã, depois os Estados Unidos, ou agora é só os Estados Unidos? Ou é algo mais amplo? Porque uma parte de mim acredita que pelo menos 4 bilhões de pessoas no mundo assistem aos seus vídeos. Nosso público é qualquer pessoa que ainda tenha a capacidade de pensar, questionar e continuar curiosa sobre o mundo.
Mas, naturalmente, como estamos em guerra com os Estados Unidos, muitas das nossas histórias giram em torno da América. Revolve around America. And are you E você tem medo? Tem receio de que alguém, os americanos, os israelenses, tente descobrir quem você é e atacando o tempo? attack you and kill you? No, we are waiting for them. Mr. Arafat said that. Não, a gente está esperando por eles. O Sr. Arafat disse isso, mas para ser sincero, não exatamente. Muita gente já se sacrificou muito mais do que nós em campos de batalha de verdade. Aqueles lançadores, aqueles sistemas de defesa aérea, sabe? Eles foram mortos. São nossos mártires, nossos heróis. Esse aqui é só o nosso campo de batalha, o campo da mídia, a frente de resistência Lego. E se alguém é poderoso bastante para ter medo de uns vídeos de Lego, isso diz mais sobre eles do que sobre a gente. Mas, se algum dia eles nos atacarem, o nosso sangue digital vai se transformar num fluido de zeros e uns, e isso vai expor eles mais do que nunca. Se uma mídia explosiva desaparecer, 1000 outras podem surgir no dia seguinte. Thousands others may appear the next day. Yeah, that's fascinating. Isso é fascinante. Eu já vi entrevistas anteriores que você deu e para mim está muito claro que você é autêntico. Você não faz parte de nenhuma operação do governo. Você simplesmente entrou nessa parte específica da batalha de narrativas porque quis participar da defesa do seu país. De certo modo, você faz parte desse mosaico narrativo de defesa do Irã. É isso mesmo? Narrative mosaic defense of Iran, is this correct? Yeah, it's correct. It's a great name. Tá certo. É um ótimo nome. As muralhas da censura estão começando a rachar, sabe? As mentes estão se desintoxicando. As mentes congeladas por décadas de propaganda estão começando a derreter. Como eu disse, velas estão surgindo por toda parte nesse mundo escuro. É isso. Everywhere in this dark world. Yeah. And so within what now? E então, dentro disso tudo, de como isso funcionou para você, tem agora mais gente se juntando à sua equipe? Ou talvez pessoas dentro do Irã que começaram a criar coisas parecidas e tentar se comunicar do mesmo jeito que você faz? Porque eu acho que você encontrou uma forma muito importante de quebrar essa barreira com o Ocidente, com a Europa e os Estados Unidos e falar diretamente com as pessoas. Você acha que outras pessoas no Irã estão percebendo isso também? Ou você vê gente pegando o que você descobriu e criando versões diferentes, não só de filmes de Lego, mas talvez outras maneiras de se comunicar com o Ocidente? Not just Lego movies, but maybe other ways of communicating with the West. Yeah. It's right. It's correct. É isso mesmo. During this Tá years, certo. we have Ao longo desses anos, a gente percebeu o quanto os sistemas modernos de mídia conseguem moldar e até anestesiar populações inteiras. Por décadas, muita gente no Ocidente não foi incentivada a pensar mais a fundo sobre as consequências do poder global. E o entretenimento virou distração. A distração virou passividade. E uma sociedade que para de questionar fica mais fácil de controlar. Mas o mundo está mudando agora, como você perguntou. O mundo está mudando. As pessoas estão despertando. O feitiço está enfraquecendo. Talvez o nosso mundo seja só uma pequena vela em um quarto muito escuro. Mas em todo o planeta, cada vez mais velas estão começando a aparecer. E a gente acredita que um dia a luz vai mudar tudo. And we think light will change everything one day. Yes, and we are certainly seeing many. Sim, e a gente está vendo mesmo muitos imitadores surgindo por aí. Você chama de Frente de Resistência Lego, a LAF, mas eu também percebo que você tem incentivado pessoas a trabalharem com outros códigos. Então tem os Minions, tem os vídeos de Toy Story, tem os vídeos dos Simpsons. Também tem gente fazendo animações em stop motion, com massinha e várias outras coisas. É quase como se estivéssemos vendo nascer uma infinidade de formas diferentes desse tipo de guerra narrativa em mosaico. Pequenos grupos, talvez pessoas no porão de casa, pegando essa ferramenta incrível de inteligência artificial e usando ela para lutar pelo que acreditam. Yeah.
As I said before, the walls of censorship are slowly Como eu disse antes, os muros da censura estão começando a rachar, sabe? E velas estão surgindo por toda parte. Isso vem das bases, é algo realmente popular, pessoas falando diretamente com outras pessoas, uma diplomacia de pessoa para pessoa, além dos governos. Então, nesse sentido, sim, parece uma espécie de resistência narrativa distribuída. Ou, como eu disse antes, a Frente de Resistência Lego, a LRF. Milhares de pequenas vozes se movendo de forma independente, mas todas na mesma direção. É isso. independently, but in the same direction, yeah. And maybe on an E talvez, só talvez, num nível mais abstrato, seus vídeos me parecem algo muito positivo, sabe? Algo realmente voltado para a paz. Então, de certo modo, sim, eu vejo isso como uma forma de resistência. Mas você enxerga isso como parte de uma guerra ou como parte de uma ação pela paz? Você vê como uma forma de continuar lutando ou como um jeito de reconstruir a paz a longo prazo? of reestablishing the peace in the long run. There is no peace Não existe paz sem guerras contra os inimigos da humanidade. Quando eles são inimigos da humanidade, eles vão te atacar. Se você não consegue, sabe, atacá-los, se você não consegue se defender, se não consegue defender a humanidade, eles vão te atacar, vão te atacar, vão te atacar. Eles não vão parar em lugar nenhum. E nós fazemos parte dessa frente, entende? Mas a gente precisa lutar contra os inimigos. Não vai haver paz sem guerra. It won't be a peace without war. Mhm. One thing that is interesting to me is, of course, Uma coisa que me chama a atenção é que, claro, é o Império Americano, o Império da Arrogância, como acho que as pessoas chamam no Irã, que está atacando o Irã e outros povos da Ásia Ocidental. E há dados recentes mostrando que mais da metade da população dos Estados Unidos não consegue ler acima do nível de uma criança da sexta série. Então, claro, usar códigos bem infantis como Lego parece ser a forma ideal de se comunicar com esse público. Ao mesmo tempo, o que me impressiona é que você usa códigos infantis, mas fala de temas universais e não simplifica o conteúdo. Você acha que isso faz parte do motivo pelo qual consegue romper as barreiras da propaganda dentro dessa população que é considerada a mais exposta à propaganda no mundo? Quero dizer, a população dos Estados Unidos. propagandized in the world, I mean the US population. Yeah, I think that's very Eu realmente acho que isso é bem preciso. Contar histórias com inteligência artificial é barato, sabe? É rápido, acessível e difícil de controlar totalmente, especialmente para os ocidentais. Hoje, uma equipe pequena já consegue criar narrativas fortes o bastante para competir com certos tipos de propaganda. Então sim, talvez esse seja o começo de uma nova era, a era do narratainment contra a propaganda. Narratainment quer dizer narrativa mais entretenimento. Você conta a verdade, entretém as pessoas e se posiciona contra a propaganda. You are against propaganda. Do you then think that the Então você acha que agora existe uma necessidade, uma grande necessidade, não só de defesa, tipo, de dizer precisamos combater a propaganda, mas também uma curiosidade, no Ocidente sobre o Irã e sobre como o Irã realmente é. Uma curiosidade que você pode atender com esses vídeos. Isso é algo que te motiva? Ou a sua motivação vem mais da ideia de que não, a gente precisa divulgar as nossas próprias informações? They take the audience very seriously. Eles levam o público muito a sério. Eles ouvem e leem o que as pessoas comentam e colocam esse retorno em prática nos próximos vídeos. E eles contam que já receberam comentários de gente dizendo: vocês realmente fizeram o que eu pedi. Tipo, eu tinha deixado um comentário pedindo algo nos vídeos deles e depois vi isso aparecer no vídeo seguinte. And then I saw that in the next video. One thing that is very striking to me watching your Uma coisa que me chama muito a atenção, assistindo aos seus vídeos, é como você faz referência o tempo todo à civilização iraniana, ou persa, né? O Irã é o berço de uma civilização muito antiga, e você volta a esse tema várias vezes, além de mencionar grandes figuras dessa civilização.
E aí eu te pergunto, isso é algo deliberado por você estar enfrentando um inimigo que, se é que tem uma civilização, tem o que, 250 anos de história no máximo? Porque eu acho muito forte também a forma como isso mostra o quanto a sociedade iraniana é enraizada no seu próprio modo de viver e o quanto ela já contribuiu para a humanidade, e você mostra isso claramente nos seus vídeos. They have genes that have been implemented. Eles têm genes que estão neles há milhares de anos. E por milhares de anos tiveram literatura satírica, outras formas de literatura e comentários que vêm de tempos muito antigos. Por isso é importante que eles façam referência às suas raízes e que o público conheça as raízes iranianas. É importante entender que, diante de novas tempestades e desafios, os iranianos não vão abrir mão das suas raízes profundamente históricas. Let go of their deeply historical roots. Have you had any criticism from inside Iran? Você recebeu alguma crítica dentro do Irã de pessoas que acharam que isso não é apropriado ou que não é a melhor forma de comunicar as prioridades do país? About communicating the priorities of Iran? No, people in Iran, Não, o povo do Irã conhece muito bem a mídia. Eles gostam da gente, têm orgulho da gente e sabem que o nosso trabalho é importante. Sabem que a mídia faz diferença. Eles gostam da gente. No, they love us. É de um infelizmente times. Yeah, it's not only in Iran, of course, that people love you. Não é só no Irã, claro, que as pessoas gostam de você e do seu trabalho. Isso é certo. Sabe, é muito interessante. Há muita crítica à inteligência artificial no Ocidente. Muita gente chama o que sai da inteligência artificial de lixo. Em alguns programas da mídia ocidental, chegaram a dizer que você produz propaganda de lixo, uma forma de desmerecer o seu trabalho. Mas eu acredito que a maneira como você tem usado a IA de forma tão criativa me faz pensar num processo de democratização das ferramentas e das armas da guerra narrativa. Algo parecido com o que aconteceu quando o fuzil AK-47 ficou conhecido como o Grande Igualador, ou até com os drones Shahed, que mudaram completamente a cara da guerra e deram a pessoas fora do centro do império as armas para lutar de forma realmente eficaz. Não só no campo de batalha físico, mas agora também no campo de batalha das narrativas. Como você enxerga isso? Now on the narrative battlefield, how do you see this? Yeah, it's really accurate. É bem preciso mesmo. Como eu disse antes, a inteligência artificial é contar histórias, mas contando a verdade, sabe? É barato, é rápido. As pessoas podem criar algo para se comunicar com outras pessoas. É uma diplomacia de pessoa para pessoa. Então é isso. É como um drone Shahed no campo de batalha da mídia. Eu adoro esse nome. The media battlefield. I love that name. And if you don't E se você não quiser responder a isso, tudo bem. Eu só fico curioso. Como vocês se organizam com a inteligência artificial para produzir os vídeos? Vocês têm um modelo de linguagem próprio rodando no servidor de vocês? Ou usam fontes externas? Porque a qualidade do que vocês entregam é muito alta. Deve ser complicado organizar tudo isso do ponto de vista tecnológico, não é? This must be difficult to organize on the technological front, no? No, we use AI models. Não, a gente usa modelos de inteligência artificial do mundo todo. A gente não tem um modelo próprio, mas não dá para dizer exatamente quais são. Porque, bom, você não deve perguntar a um mágico quais são os truques, né? É só aproveitar o resultado. You just enjoy them. Absolutely. Well, we are certainly Com certeza. Pois é, a gente está realmente aproveitando isso. E antes de gravar, a gente estava conversando com o Navid e dissemos que uma coisa que ninguém esperava era que o Irã fosse tão eficaz no campo de batalha da narrativa. E o que me chama ainda mais atenção é que não é o governo iraniano, mas sim um tipo de iniciativa de base que está realmente dando trabalho para o império nesse campo da narrativa. Que eles mesmos já descreveram como talvez o campo de batalha mais importante na forma como conduzem a guerra imperial hoje. battlefield in the way they conduct imperial warfare now.
Yeah, sometimes God helps. É, às vezes Deus ajuda o lado da verdade de um jeito que ninguém espera, sabe? A gente era fraco na mídia. Eles eram muito fortes em propaganda. Tinha uma história de advogados na mídia, entende? Tem um passado forte em propaganda. Mas Deus nos ajudou. Deus nos inspirou a fazer isso pelo mundo. Inspired us to do this for the world. One more thing that struck me when I first Outra coisa que me chamou a atenção quando vi seus vídeos pela primeira vez foi que eu pensei, ué, mas isso é uma violação de direitos autorais da Lego, né? Aí logo me veio à cabeça. Ah, claro, você não se importa, porque tá em guerra. Você teria feito isso. Teria usado esse tipo de comunicação se não fosse por causa da guerra. If it was not for the war. I can say no. Posso dizer que não. A gente não ia fazer um vídeo de Lego se não fosse sobre uma guerra. Talvez a guerra possa... It was not a war, you know. Maybe A guerra pode despertar uma capacidade que as pessoas nem sabiam que tinham, logo que começa. À noite, o povo do Irã vai para as ruas e grita, abaixo a América. Eles estão conosco, estão com as forças militares do Irã. E lá, as pessoas dizem, eu quero fazer mais, queria poder fazer mais. Queria poder lançar um míssil contra Israel, sabe? Esse é o nosso front, é o nosso campo de batalha. A gente podia fazer algo grande na mídia, e fizemos. Essa era a nossa capacidade. It was our ability. Uma coisa que me chama muito a atenção é como essa guerra está revelando o Irã como uma sociedade extremamente avançada em praticamente todas as áreas. Vocês têm, claro, aqueles mísseis impressionantes. A gente sabe que 60% dos engenheiros que projetam esses mísseis são mulheres. Que o nível de educação de vocês em ciência, tecnologia, engenharia e matemática está entre os melhores do mundo, talvez o terceiro ou quarto lugar. E também dá para ver a sofisticação cultural nos vídeos que vocês produzem. Acho que isso é um momento marcante para muita gente no Ocidente, porque eu sou anti-imperialista há décadas, entende? I've been an anti-imperialist for decades, right? And I have to confess that I also thought... Eu tenho que confessar que por algumas dessas décadas, eu também andei por aí com essa ideia de que o Irã era um país atrasado, medieval, obscurantista. E continuo me impressionando com o quanto dessa propaganda eu acabei engolindo, e com o quanto a realidade da guerra e do seu trabalho está para muita gente mudando completamente a minha visão e a visão das pessoas no Ocidente sobre o Irã. Mas de um jeito que faz a gente questionar tudo o que nos foi dito. E eu acho que esse é um momento de virada importante na história do mundo, talvez o maior desde que os europeus começaram a colonizar o planeta há 500 anos. Queria saber se você tem alguma reflexão sobre isso. 500 years ago, I wonder if you have any thoughts about that. I think God started to giving us gifts. Eu acho que Deus começou a nos dar presentes. Talvez seja a hora dos mentirosos serem destruídos diante da verdade. Sabe? Eu acho que tudo isso vem de Deus. Yeah, I think it's all God gives. Quer dizer, é muito interessante ouvir você e entender a forma como pensa sobre o seu trabalho e como ele se conecta com o que está acontecendo na política mundial agora. E o seu trabalho hoje realmente se integra diretamente à política global. Da minha parte, acho que já fiz todas as perguntas que eu tinha. Benji, você tem mais alguma coisa para perguntar? I don't know if it's a question, but Eu não sei se isso é exatamente uma pergunta, mas essa dimensão espiritual do que você está nos dizendo, eu consigo sentir em muito do que o Irã está fazendo. Essa conexão com Deus, com um propósito maior, com uma dimensão mais elevada, dá para ver o quanto isso é central. E também dá para perceber como isso funciona como um antídoto para essas espiritualidades vazias e para essas vidas vazias que a gente vê no Ocidente. E eu acho que isso se reflete no trabalho que vocês produzem. Dá para ver que essa fé alimenta o trabalho, e isso me deixa com um profundo respeito por essa crença. Embora eu mesmo não acredite, e não vou fingir que acredito, eu realmente percebo, sinto
e quero dizer que respeito muito isso. E acho que não sou o único. Isso está mudando a forma como as pessoas encaram a espiritualidade, mostrando que ela pode ser uma força positiva no mundo. How spirituality can be a positive force in the world. Thank you. Obrigado. Obrigado e graças a Deus por esse presente pra gente. To us. Well, then, I would really Bom, like to então eu gostaria thank you muito again de for agradecer de taking novo por ter the time dedicado of seu tempo explaining para to us, explicar para a gente suas your motivações e motivations suas and ideias. thoughts. Thank Também you quero to agradecer ao Navid, our nosso translator, tradutor, que aliás não tem nenhuma ligação is com not- você, is not de in any nenhuma way, shape or forma. form, Quero dizer, é algo totalmente this is separado. completely E separate. estamos ansiosos pelas And, próximas produções da we are looking Explosive Media. forward to the next productions of Explosive Media. Maybe you can Talvez você possa assistir em breve, então em 2 ou 3 dias. Obrigado, Pascal. Obrigado, Benji. Thank you, Obrigado, Pascal. Navid. Thank you, Benji. Thank you, Navid. Obrigado, Explosive Media. Yeah.